Aproveitamos esse exercício devocional para ensinar esse cântico à igreja. É uma paráfrase, uma tentativa de metrificar João, capítulo 1. E assim nós, em tempo oportuno, cantaremos também no culto público ao nosso Senhor. Queridos, aqueles que abriram em 1 João 5, 21, né, nesse texto nós vamos começar o nosso estudo, o nosso exercício devocional. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Diz assim, queridos, 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse tópico, irmãos, nós meditamos na nossa reunião de oração essa semana. Como eu falei, na própria reunião de oração, nós iríamos expandir esse tema nessa ocasião. Queridos, esse texto que nós lemos é literalmente a última palavra de João aos seus leitores na epístola. Ele encerra a sua epístola com essas palavras, e muito da característica terna de João, né? Filhinhos. E qual é a ordem, qual é a exortação? Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos e, naturalmente, guardai-vos da idolatria. Queridos, a idolatria, irmãos, é dar aquela honra e adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. Idolatria é dar à criatura aquela honra, aquela adoração que é devida apenas ao Criador. Esse é o conceito básico de idolatria, irmãos. E, consequentemente, ídolo é aquele que é o objeto desse objeto que recebe aquilo que era próprio do Criador, né? Como se ele fosse Deus, mas não sendo Deus. Então, o ídolo é aquele que recebe essa adoração desfigurada, essa adoração imprópria e corrompida. A ordem de João, irmãos, a exortação dele de guardai-vos dos ídolos, ela nos chama a atenção principalmente por uma coisa, porque o crente no Senhor Jesus Cristo, ele é definido com relação ao culto e adoração a ele. Veja como é que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele define o crente em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, eles mesmos, né, os crentes daquela região onde os Tessalonicenses estavam, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele está definindo o que nós somos em função da adoração. Ou seja, por natureza, irmãos, por natureza e definição, o crente não é mais um idólatra. Antes de Cristo, sim. Antes de Cristo, ele é um idólatra. Antes de Cristo, todo homem natural que nasce como filho de Adão, ele é um idólatra. Mas agora, pela conversão e pela obra do Espírito, irmãos, ele se volta, o apóstolo Paulo diz, para o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a característica do crente. O crente não é mais um idólatra. Então, é nesse contexto que nos chama a atenção a ordem e a exortação de João. Por que João ele dá essa ordem, essa exortação, se nós não somos mais idólatras? Aqui é o ponto, irmãos. É para nos mostrar que, conquanto não sejamos mais idólatras, a idolatria é uma tentação constante e nós podemos cair nela. Mesmo nós não sendo mais idólatras, a idolatria é uma tentação constante e nós podemos cair nela. Ou seja, irmãos, nós podemos agir como idólatras mesmo quando nós não somos mais idólatras. Nós podemos estar idólatras quando nós não somos mais idólatras. E essa aqui, irmãos, esse aqui é a questão da última exortação de João, encerrando a sua epístola, para nos mostrar a importância dela. E ao que está ligada a idolatria, então, irmãos? Ao que está ligada a idolatria essencialmente? A idolatria, queridos, ela está ligada ao nosso ser religioso, ao âmago da nossa existência. Ela está ligada ao nosso coração. E a adoração envolve exatamente isso, irmãos. Envolve os movimentos da nossa alma, os atos do nosso coração como seres espirituais e morais e como seres litúrgicos. Né? Eu costumo fazer o trocadilho nos discipulados que o homem ímpio ele gosta de, por uma filosofia evolucionária, dizer que nós somos o Homo sapiens. Nós não somos Homo sapiens. O que nos define como seres não é simplesmente a nossa razão, o nosso saber. Nós somos homo litúrgicos.
O que nos define como ser é o nosso coração voltado para Deus ou voltado contra Deus. Nós somos seres essencialmente adoradores. E o grande perigo, irmãos, da idolatria é exatamente esse. Ele é um movimento invisível da alma que é invisível. Comumente, irmãos, nós associamos a idolatria apenas a atos externos do corpo em relação à imagem de falsos deuses, ou, por exemplo, a atitude dos romanistas se prostrando diante de imagens daqueles que não devem receber essa honra. Isso também é idolatria, irmãos. Só que essa idolatria externa do corpo, essa idolatria visível, ela começa antes. Ela começa num coração. A idolatria não é apenas os atos do corpo, mas ela começa, a sua raiz está no coração. A idolatria, ela começa com e no coração. E isso vem, irmãos, esse conceito profundo da idolatria é expressamente afirmado, por exemplo, veja, abra por favor Ezequiel capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, nós leremos o versículo 1 ao versículo 17. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 17. Diz assim, irmãos. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel falando, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar seus ídolos dentro do coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu responderei por mim mesmo. Perceba, irmãos, o conceito do que o Senhor está falando da idolatria aqui. Levantaram seus ídolos no seu coração, versículo 3. Versículo 4. Levantar seus ídolos dentro do coração, versículo 5. Os seus ídolos eu vou apanhar no seu próprio coração, versículo 7. Levantar os seus ídolos dentro do coração. Então, veja, irmãos, ídolos do coração ou idolatria do coração é o conceito-chave que o Senhor está nos ensinando aqui, queridos, para nos mostrar aquilo que o Senhor nos fala em Mateus capítulo 7. Tudo o que vem do coração do homem é que contamina ele. E a idolatria, a blasfêmia, começa no coração. Perceba então aqui, irmãos, o quão perigosa é a idolatria, queridos. O quão perigosa é a idolatria. O inimigo invisível, irmãos, ou melhor, o inimigo visível, ele é facilmente detectado. O inimigo visível, nós com facilidade podemos falar assim, ali está ele, ataquem. É fácil. É perigoso, mas a sua periculosidade é relativa à sua visibilidade. Agora, um inimigo invisível ou sutil, irmãos, é de maior periculosidade. E muitas vezes nós só percebemos ele quando ele já nos atacou e nos destruiu. E em que consiste esse perigo, irmãos, da idolatria do coração? Além da óbvia condenação por nós não adorarmos ao Deus verdadeiro. Qualquer homem que é idólatra já tem um perigo por si só, que é a condenação por desprezar o primeiro mandamento. Mas o perigo está exposto aqui, irmão, no Salmo 115. Por favor, venha comigo para o Salmo 115. Salmo 115, nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Mãos, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Percebe, irmãos? Essa última expressão, depois do salmista descreveu o que são os ídolos, eles não são nada. Eles não são nada, eles são, em contraste com o Deus vivo e verdadeiro, eles são deuses mortos e falsos. Eles não são nada. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Aí o versículo 8 fecha essa seção do Salmo dizendo: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tornem-se semelhantes aos ídolos, aqueles que o adoram. De onde essa imagem ela surge, irmãos? Vamos comigo para Êxodo, por favor, Êxodo 32. Nós vamos ver de onde foi que surgiu esse conceito aqui. Que conceito é esse que nós estamos tratando agora, irmãos? Do perigo da idolatria. Vamos mencionar em instantes. Venha comigo para Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, o povo de Israel ele degenerou-se em uma idolatria, fundindo um bezerro de ouro e dizendo que esse bezerro de ouro era o Deus que os havia tirado da terra do Egito, um bezerro de ouro. Então o Senhor, com Moisés no monte, se direciona a Moisés, dizendo: Moisés, eu vou destruir esse povo. Agora veja o versículo 7 e 9, por favor, 7 a 9. Êxodo 32, 7 a 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Presta atenção, irmãos. Esse povo é um povo de dura serviço. É a primeira vez que essa expressão aparece na Escritura Sagrada e ela vai ser usada recorrentemente nos Salmos e nos Profetas. Povo de dura serviço. O que é isso, irmãos? Essa expressão ela faz referência exatamente à imagem da cerviz de um boi obstinado, de um boi rebelde que não submete ao seu dono, né? É como afirmação, né? Se você é do interior, você deve ter visto a cena de alguém tentando puxar um jumento, um cavalo, um boi, para que ele vá fazer o que o dono quer, o seu serviço, e esse boi resiste, ele enrijece a sua cerviz, ele fica duro na sua cerviz. Então, o povo de Israel, ele fez um ídolo em formato de um boi de dura cerviz e adorou a esse ídolo, a esse boi. Esse povo era um povo de dura cerviz. Ou seja, irmãos, eles tornaram-se como um boi teimoso. A idolatria deles revelou o que estava no coração deles e o que eles eram. Adoraram um boi de dura cerviz. Eis que esse povo é um povo de dura cerviz. Tornem-se semelhantes aos ídolos todos quantos o fazem e nele confiam. E esse é o fim da adoração, irmãos. Esse é o fim da adoração. É nos fazer parecidos com o objeto adorado. É por isso que é tão importante o culto, irmãos. Volto a dizer, qualquer crente, pastor ou presbítero que se levante para dizer que o culto não é essencial, com aplicações equivocadas do conceito do que é a igreja, não entende o que é o culto. O culto é fundamental para a igreja de Cristo, irmãos. E aqui está um dos porquês, de tantos porquês que nós temos falado para a igreja. Porque a adoração pública, a adoração comunitária, a adoração estabelecida do Senhor é o meio pelo qual, o principal meio que ele usa para formar o seu povo à sua imagem. O fim da adoração é nos fazer parecidos com o objeto adorado. Tornarmos-emos iguais àquilo que nós adoramos, ou igual àquele que nós adoramos. Quer ver um exemplo, irmãos? Um exemplo muito útil, muito simples aqui. Você pega, por exemplo, os deuses gregos, e uma das falsos deuses dele era Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo. Como é que essa deusa era adorada?
O ser dela, a deusa do sexo, imprime um tipo de adoração. Então, a adoração à deusa do sexo era por meio de relações sexuais, orgias. Os seus adoradores adoravam a ela, cultuavam a ela por meio dessas relações. E o que é que eles se tornavam? Se tornavam imorais, se tornavam adúlteros. O falso Deus faz exigências. Um ídolo quer ser adorado e ele imprime isso nos seus adoradores. Idolatria, irmãos, adoração é algo muito sério. E idolatria, que é a distorção da adoração, é algo muito perigoso, irmãos. A idolatria da alma, a idolatria do coração é igualmente perigosa, irmãos. A pergunta agora é, queridos, como ela se manifesta? Como ela pode se manifestar em nosso coração, irmãos? Se ela é tão perigosa, queridos, se ela é tão séria, e João alerta aos crentes que eles precisam estar atentos contra ela, guardai-vos dos ídolos. Paulo faz a mesma recomendação em 1 Coríntios. O que nós devemos nos perguntar é como essa idolatria se manifesta. Porque, veja, facilmente nós detectamos a idolatria externa, se curvar diante de uma imagem, ok? Professar um falso Deus, ok? Facilmente é detectado aqui. Mas e a idolatria do coração? Como ela é percebida? Agora, então, irmãos, eu recorro a um sermão de um puritano inglês, do David Clarkson. Nós já tivemos acesso a ele em outra ocasião, nos podcasts do ano passado, 2020, no meio de 2020, cujo título é Idolatria Secreta na Alma do Homem. E ele elenca 13 possíveis atos de idolatria da alma. Tá bom, irmãos? Então, vou pontuá-los aqui, a fim de que isso seja um instrumento para instrução, nós sabemos quais são os possíveis, são pelo menos 13 atos que ele elenca, e para nós também julgarmos o nosso coração, fazermos um autoexame e sondarmos a nós mesmos. Primeiro, irmãos, ato de idolatria do coração, ele diz: a estima, aquilo que mais valorizamos, tornamos o nosso Deus. Pois estima, ele diz, é um ato de adoração da alma. Adoração é a estima da mente de algo enquanto o que há de mais excelente. O Senhor, irmãos, exige de nós a mais autoestima para Ele. O que é e quem é que nós devemos mais estimar na nossa existência? É Deus. Ele tem que ser o maior objeto da nossa estima. Mas quando nós colocamos qualquer outra coisa como objeto da nossa estima, maior do que para com Deus, essa estima é idolatria. E aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquilo que nós mais estimamos, é o ídolo. Por exemplo, irmãos, ter uma opinião elevada de nós mesmos, de nossas habilidades, de nossas realizações, de nossas relações e prazeres, de nossas riquezas e honras, daqueles que são ricos e honrados, ou dos famosos, qualquer coisa parecida com a natureza, irmãos. Quando nós nutrimos uma baixa opinião a respeito de Deus, ou uma opinião menor de Deus, uma estima menor para com Deus, nós estamos colocando essas coisas no lugar de Deus, essas coisas passam a ser ídolos. E aí você percebe a sutileza da idolatria do coração, irmãos. Aquilo não é simplesmente um ídolo, ele não se apresenta como um ídolo, mas a maneira como nós tomamos aquilo, a maneira como nós nos relacionamos afetuosamente com aquilo, é que vai estabelecer a idolatria. Tornamos ídolos e damos honra a essas coisas, quando elas deveriam ser apenas a majestade divina, apenas Deus deveria receber tal estima. O que mais estimamos, tornamos o nosso Deus. O que nós estamos mais estimados, irmãos? O que nós temos mais estimados nessa vida? Segundo, queridos, o que ele chama de mentalidade ou pensamentos, né? Aquilo ao que estamos mais atentos, tornamos o nosso Deus. Pois ser mais lembrado, ser mais pensado, é um ato de adoração que é próprio de Deus. E ele requer isso somente a ele. Por exemplo, Eclesiastes 12:1. Outras coisas, irmãos, obviamente, elas podem ocupar a nossa mente. Nós pensamos em diversas coisas. Isso faz parte da estrutura da vida. Mas se elas são mais pensadas do que Deus, isso é idolatria. Se nós, ao fazermos um julgamento do que ocupa mais a nossa mente, Deus, viver para a sua glória, estar atento em cada coisa da nossa vida, nós conformarmos a nossa vida ao que Deus quer, a sua palavra, o seu culto, aquilo que Ele é, meditar nele.
se estas coisas não estão ocupando a nossa mente e norteando e permeando todos os nossos pensamentos, irmãos, é bem provável que aquilo que está mais na nossa mente está ocupando uma posição de idolatria em nosso coração, irmãos. Se elas são mais pensadas do que Deus, isso é idolatria. Ou ainda, pensar sobre Deus de forma diferente do que ele revelou de si mesmo, ou atentar para outras coisas que ele não disse que ele é. Isso é idolatria. Um exemplo, muito facilmente algumas pessoas vão abrir a boca para falar: Deus é mais amor do que justiça. Isso é um erro, irmãos. Isso é fazer de Deus um ídolo. Curiosamente, né? Você pode fazer Deus verdadeiro um ídolo quando você nutre uma ideia dele, um pensamento sobre ele que ele não disse que ele é. Você faz com o povo de Israel: eis aqui o Deus que nos tirou do Egito. Só que o Deus que tirou do Egito não é o boi que eles fizeram, mas o verdadeiro Deus Javé. Mas eles imprimiram no ídolo o nome de Deus. E isso também é idolatria. Nós pensarmos em criaturas mais do que em Deus, na criação mais do que em Deus, ou pensarmos de Deus aquilo que ele não disse acerca de si mesmo, é fazer um ídolo. Ainda, irmãos, terceiro, a intenção, intenção. Aquilo que mais almejamos, tornamos o nosso Deus. Pois ser o mais desejado, o mais almejado, é um ato de adoração devido somente ao Deus verdadeiro. Pois ele, sendo o principal bem, ele deve ser o principal fim. Ele deve ser a principal coisa que nós almejamos. Tudo que nós fazemos na vida tende a almejar maior comunhão e adoração a ele. Agora, irmãos, o fim principal deve ser o nosso desejo, o nosso objetivo principal. Deve ser intencionalmente voltado para ele. Todas as outras coisas, elas vão ser colocadas na nossa vida em função desse fim. Almejarmos ele. Agora, queridos, quando nós fazemos de outras coisas nosso principal objetivo ou projeto, nós os colocamos no lugar de Deus e os fazemos ídolos. Quando o nosso principal objetivo é ser rico, ou grande, ou seguro, ou famoso, ou poderoso, quando o nosso grande objetivo é o nosso próprio conforto, prazer, crédito, lucro, vantagem, quando visamos ou pretendemos algo mais ou qualquer coisa, tanto quanto a glorificação desse fruto de Deus, aí está posta, irmãos, uma idolatria em nosso coração. Quarto, queridos, resolução. Algo que nós somos mais determinados, nós adoramos como nosso Deus. Irmãos, e se nós fôssemos tão determinados na adoração e na santificação ao Senhor, como nós somos determinados para outras coisas, como nós queremos atingir algo na nossa vida, nós nos dedicamos àquilo. Se for necessário, nós sacrificamos outras coisas para obter aquilo. Mas nós não fazemos nem um pouco parecido no tocante à adoração ao Senhor. Resolução para Deus, irmãos, acima de todas as coisas, é um ato de adoração que ele exige como devido somente a si mesmo. Comunicar esse tipo de resolução, esse tipo de determinação a qualquer outra coisa, é dar aquela coisa, adoração que é devida somente a ele, irmãos. Quando nós somos totalmente determinados por outras coisas, por nossas concupiscências, por nossos prazeres, por nossas vantagens exteriores, apenas fracamente resolutos para Deus, facilmente nós desistimos da coisa do Senhor. Facilmente nós abrimos mão daquilo que diz respeito à sua adoração, os seus caminhos, a sua honra, o seu serviço, o seu nome. Pronto. Ali está posto um princípio de idolatria em nosso coração, queridos. Quinto, amor. Aquilo que mais amamos, adoramos como nosso Deus. Pois o amor é um ato de adoração da alma. Amar e adorar, irmãos, na Escritura Sagrada, estão entrelaçados um ao outro. É tanto que quando o Senhor vai falar sobre o seu culto, ele fala com relação ao amor. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amor e culto e adoração estão intimamente ligados, irmãos. Então, amar qualquer outra coisa mais do que a Deus é fazer daquela coisa um ídolo e desprezar a Deus. Deus exige esse amor para si somente, irmãos. Nós veremos mais daqui a pouco o jovem rico que desprezou a Deus porque ele amava as suas riquezas. Outras coisas, irmãos, podem ser amadas, obviamente. O próprio Deus fala, ame o próximo como a ti mesmo. Mas ele não fala, ame o próximo como a mim. Ame o próximo como a ti. O amor absoluto e supremo é dado a ele.
Ele será amado acima de todas as coisas. Para que o amor à criatura seja colocado no seu devido lugar, nós devemos amar ele da forma correta. O amor desordenado é idolatria. Sexto, irmãos, confiança. Aquilo em que mais confiamos, tornamos o nosso Deus. Pois a confiança, irmãos, e dependência é um ato de adoração. Ora, leia os Salmos, inclusive o Salmo 115, que nós acabamos de ler. Após o versículo 8, o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e neles confiam. Versículo 9: confia, Israel, em Deus, que é teu amparo e teu escudo. A confiança é o contraponto da idolatria. A confiança em Deus é o contraponto da confiança nos falsos ídolos, porque a confiança é um ato de adoração. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confiar no Senhor de todo o coração é adorar a Ele como Ele é próprio. Agora, não confie no Senhor de todo o coração. Ou coloque a tua confiança em outra coisa, mais do que em Deus, e você estabelece um ídolo no seu coração. Portanto, irmãos, é idolatria confiar em nós mesmos, confiar em nossa própria sabedoria, em nossos próprios julgamentos, em nossas próprias habilidades, em nossas próprias realizações, em qualquer coisa na criação mais do que em Deus. Sétimo, irmãos, o medo. Medo, aquilo que nós mais tememos, adoramos como nosso Deus. Como nós vimos no estudo anterior, irmãos, em alguma devocional anterior, das passadas, o medo é um ato de adoração. Temor e culto, assim como amor e culto, estão intimamente ligados um ao outro. Aquele que teme, adora aquilo que é temido. O que é inquestionável, irmãos, quando o medo ele é transcendente. Ou seja, toda adoração de Deus é frequentemente expressa na Escritura dessa forma. Vamos para Deuteronômio, eu não coloquei esse texto aqui. Vamos abrir Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio 6, 13. Veja o que o Senhor diz. Vamos ler a partir do 12. Guarda-te, o Senhor fala para Israel, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele adorarás, e pelo seu nome jurarás. Temor e adoração andam lado a lado. Aquilo o Senhor exige, irmãos, o temor em nosso coração, o temor absoluto apenas a Ele. Nós não podemos temer nada mais do que a Ele, irmãos. E se nós tememos a Ele, nós não permitiremos que o medo nos impeça de obedecer a Deus em todas as suas ordenanças. Em todas as suas ordenanças. Se você tem medo dos outros mais do que a Ele, você dá aquela adoração que pertence a Deus a esses objetos temidos, que é devida somente a Ele. Isso é idolatria clara, irmãos. Isso é idolatria clara. Imaginem, queridos, como certa vez conversando, imagine o povo de Deus no primeiro século sendo perseguido pelo Império Romano e pelos judeus. Imagine se o medo tomasse conta do seu coração. Quantos mártires nós teríamos? Quanto da igreja teria permanecido firme? Porque eles não adoraram ao medo, ao objeto temido, mas adoraram a Deus acima de todas as coisas. Eles, a despeito das ameaças, enfrentaram leões, enfrentaram a espada do Império Romano, enfrentaram o apedrejamento judeu, porque eles não temeram aos homens. Eles temeram a Deus e assim obedeceram. O medo, irmãos, faz com que nós deixamos de obedecer a Deus em muitos pontos. Sexto, esperança. Aquilo que fazemos de nossa esperança, nós adoramos como Deus. Pois a esperança é um ato de adoração, e uma adoração devida somente a Ele. Irmãos, novamente, assim como confiança, esperança é extensivamente falado na Escritura Sagrada que o povo de Deus tem que colocar apenas no Senhor. Jeremias 17, 13, Romanos 15, 13. Quando nós fazemos de outras coisas a nossa esperança maior, damos-lhes a honra devida somente, que pertence somente ao Senhor, irmãos. É um abandono do Senhor, é um desprezo do Senhor. Então nós temos, por exemplo, os papistas, os romanistas, que colocam a sua esperança, a sua confiança em falsos deuses, em falsos santos. Então eles oram e esperam, têm a sua esperança nos santos, nos anjos. Os homens ímpios colocam as suas esperanças em políticos.
Homens que não têm esperança nesse mundo colocam a esperança para o mundo na educação. Se todo mundo fosse educado, nós teremos um mundo melhor. A educação é boa, irmãos. A política, ela tem um devido lugar na criação, mas se elas passam a ser o objeto da nossa esperança para a nossa vida nesse mundo, nós estamos fazendo essas coisas um ídolo, irmãos. Nono, o desejo. Aquilo que mais desejamos, adoramos como nosso Deus. Pois aquilo que é mais desejado é o maior bem na avaliação de quem o deseja. E o que ele considera o seu maior bem, ele faz o seu Deus. Por isso, irmãos, o desejo é um ato de adoração. Ser o mais desejado é o culto daquilo que nós desejamos. É o culto daquilo que nós desejamos. Desejar algo mais, ou tanto quanto o desfrute de Deus, irmãos, é idolatria. Davi fala no Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E ele fala isso nesse salmo, irmãos, em contraste com eu prefiro estar às portas da casa do Senhor. Eu prefiro estar no meadozinho, no limiarzinho do culto ao Senhor, do que estar nas tendas da perversidade, com banquetes e com conforto e com tudo aquilo que o mundo pode dar. Ele desejava mais a Deus do que as coisas dessa vida, irmãos. 10º, deleite. Aquilo que mais nos deleitamos e nos regozijamos, isso nós adoramos como Deus. Pois deleite é um ato de adoração, deleite supremo, deleite transcendente, é um ato devido somente a Deus. E esse aqui, irmãos, é o afeto máximo que nós, da glória, né? Nós temos deleite no Senhor, é o que nós somos, é o que Ele nos chama a termos deleite nele, contentamento nele, prazer nele, regozijarmos-nos nele, alegrai-vos sempre no Senhor. Uma outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor, no Senhor. Ele é o objeto do nosso deleite. Ele é o objeto daquilo que nós devemos nos deleitar. Regozijar-se mais em nossa sabedoria, força, riqueza do que no Senhor é idolatria, irmãos. Ter mais deleite na criação do que no Senhor, isso é ações exteriores, irmãos, do que em Deus é adorar tais coisas no lugar de Deus, queridos. Ter mais prazer em qualquer forma de pecado, impureza, intemperança, coisas terrenas, do que nos caminhos santos do Senhor, do que nos serviços espirituais a Ele, para desfrutá-lo. Isso é idolatria, queridos. 11. O zelo. E aqui eu tirei 2, certo, irmãos? 2 outros atos, eu falei apenas 11. Aquilo pelo qual nós mais somos zelosos, nós adoramos como Deus. Pois tal zelo, o zelo supremo, o maior zelo, é um ato de adoração devido ao Senhor. Portanto, irmãos, é idolatria ser mais zelosos por nossas próprias coisas do que pelas coisas do Senhor. Estar mais ansiosos por nossa própria causa e descuidados da causa do Senhor. Ser mais veementes para o nosso próprio prazer, interesse e vantagens do que pelas verdades, caminhos e honra de Deus. Ser mais fervorosos em seguir o nosso próprio negócio do que promover os projetos do Senhor, o culto ao Senhor. Considerar mais tolerável, ou melhor, considerar mais intolerável sermos caluniados, insultados e sermos tolerantes quando o Senhor é insultado, desonrado. Sermos mais zelosos daquilo que diz respeito a nós, ao nosso trabalho, ao nosso sustento, do que no que diz respeito ao nome do Senhor, ao seu dia, o santo dia do Senhor, os Shabats, a adoração, etc. Sem dúvida, irmãos, o zelo do nosso coração mostra o que nós mais adoramos. Pode ter certeza. Julgue, irmãos, sondemos o nosso coração. Quando você foi prejudicado, quando você foi, por algum motivo, teve algum prejuízo, você foi insultado, você foi caluniado, lembre desse dia, como você ficou indignado, como rapidamente veio no seu coração aquele moto, aquele ditado infeliz que a gente tem no nosso meio brasileiro: eu não levo desaforo para casa. E o zelo pelo teu nome te fez ser veemente com aquilo. Eu quero a minha honra de volta. Agora lembre do dia em que foi dito que adorar o Senhor não era uma coisa necessária, não era uma coisa essencial. Como o teu coração agiu?
Com o mesmo zelo, pelo menos o mesmo zelo, ou com um zelo menor? Quando deveria, na verdade, ser um zelo maior, irmãos. Zelo pelo Senhor. Queridos, é exatamente a idolatria do coração o que está por trás, irmãos, de muitos dos nossos pecados, de muitas escravidões a pecados e a criatura, irmãos. O que os homens querem chamar de doença, na verdade, é uma idolatria. Pessoas escravizadas ao sexo, pessoas escravizadas a substâncias químicas, como álcool, por exemplo, não são doenças, é uma servidão, é uma escravidão, é uma idolatria a essas coisas, adorando, desejando, tendo prazer e deleite mais nessas coisas do que no Criador. E aqui está também, irmãos, o porquê de muitas das tristezas da nossa alma, de muita tristeza que nos consome de forma desesperadora, quando os ídolos caem. Quando aquilo que nós adoramos e mais desejamos é tirado de nós, nós caímos juntos. Nós sucumbimos. Nós perdemos o chão. E esse é um grande indicativo, irmãos, de que aquilo era indevidamente, nós nos relacionávamos com aquilo de uma forma indevida. Quando você se encontrar triste, crente, por qualquer motivo, pergunte, por que eu estou triste? E então, quando você descobrir a resposta para essa pergunta, questione qual era a minha relação com aquilo que eu estou triste. É uma tristeza lícita ou uma tristeza ilícita? É pecaminosa ou uma tristeza piedosa? E aí nós conseguiremos também usar desse caminho para ver no que o nosso coração está se envolvendo. Agora, irmãos, não havia sido planejado no estudo, mas aí foi feita uma pergunta na reunião de oração e ela é uma pergunta muito pertinente. Foi perguntado, pastor, qual a diferença de ser idólatra e de ser um crente lutando contra a idolatria? E a resposta para isso foi, por favor, abre Mateus capítulo 19. Outros textos poderiam ser citados, mas esse é um texto que eu acho que junta as duas coisas, um ensino com um exemplo. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. É dito: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Qual o ponto aqui, irmãos, né? Esse texto é um texto muito mal interpretado, especialmente por marxistas ou cristãos marxistas, que pegam esse texto aqui para dizer assim, tá vendo que Jesus era comunista, vende teus bens e dá aos pobres. Então isso aqui é o ponto fundamental da salvação. Mas não é isso que Jesus está ensinando para nós, irmãos. Perceba o contexto e o fluxo da narrativa. O jovem quer saber o que ele deve fazer para ser salvo. Ele já começa equivocadamente perguntando por que a concepção de salvação após a queda não envolve obedecer à lei. Mas Jesus vai para confrontar ele e faz. Então, se você quer ser perfeito, você quer ser salvo pelo que você vai fazer, você tem que obedecer os mandamentos. Quais são? Então, Jesus vai e começa falando que os primeiros mandamentos que ele elenca aqui, perceba, dos 10 mandamentos, ele elenca praticamente todos os que são a segunda parte dos mandamentos, que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor ao próximo é o que ele questiona. E aí o jovem fala assim, eu tenho feito isso, eu tenho obedecido a esses mandamentos. Só que Jesus não falou os mandamentos da primeira tábua da lei. Jesus não falou os mandamentos que dizem respeito a Deus. Então ele apenas trata do primeiro mandamento por uma forma prática. Você realmente está obedecendo? Então faz o seguinte, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e segue-me. E aí a resposta do jovem foi ficar triste. Aqui tá o ponto daquilo que a gente falou agora há pouco. A tristeza e a idolatria andando lado a lado. O que é que estava aqui, irmãos, no coração do jovem? Ele adorava as suas riquezas.
Ele pensava que obedecia aos mandamentos, mas ele não obedecia nem ao primeiro mandamento. As suas riquezas eram o seu Deus. Ele as tinha por ídolo. E quando Deus confrontou o ídolo dele, vai vendo o que tens. Eu estou confrontando a tua idolatria. Segue-me. No final, quem ganhou foi o falso Deus. E não o Deus vivo e verdadeiro que estava falando com ele. Qual a diferença, irmãos? Qual a diferença do idólatra para o crente que está lutando contra uma idolatria do coração? A diferença, irmãos, é que o idólatra, ele ama o seu ídolo. Ele prefere morrer a perder o seu ídolo. Ele perde o sentido da vida se ele perde o ídolo. Ele está tão ligado ao seu ídolo que ele já se tornou igual a ele. Essa é a característica de um idólatra. Mas um crente que não é idólatra, não é mais idólatra, mas está lutando contra um ídolo no seu coração, é isso. Ele luta contra o ídolo. Ele chora por causa daquele ídolo. Ele odeia aquela miséria que está no seu coração. Ele quer ver morto aquele ídolo. Ele prefere morrer a ver aquele ídolo vivo na sua vida. Essa é a marca de um crente que não é idólatra, mas luta com idolatria. O idólatra, quando é confrontado com essa idolatria, abaixa a cabeça e sai triste para se entregar ao seu ídolo. Mas um crente, quando é confrontado com a sua idolatria, ele chora. Não de uma tristeza carnal, mas de uma tristeza piedosa. Ele levanta-se, não triste para se entregar, não triste porque vai perder o ídolo, mas se levanta resoluto para lutar contra a idolatria. Essa é a grande marca, irmãos. Queridos, lutar contra a idolatria é o que todo crente vai ter que fazer durante toda a sua vida. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O apóstolo nos falou, irmãos. Do pastor, os presbíteros, diáconos, ao membro de igreja mais antigo, ao membro que acabou de se converter a Cristo. Todos nós vamos ter toda a nossa vida lutando para detectar os candidatos a ídolos no nosso coração. Lutando para perceber aqueles que já estão quase conseguindo alcançar o trono que pertence apenas a Cristo. E nós vamos pegar a espada do Espírito e nós vamos nos levantar contra ele no poder de Cristo para lutar. A nossa luta vai ser essa, irmãos. Por isso, medite, irmãos. Não viva a vida sem meditar e sem fazer o autoexame. O que é que nos tem sido tentação para a idolatria do coração? Não brinquemos com isso, irmãos. Porque esse inimigo é invisível. Ele vai se instalar no nosso coração de uma forma sutil. E as consequências, irmãos, vão ser devastadoras. Qual é o ídolo, queridos? Qual é o ídolo do nosso coração? Ouçamos a palavra do Senhor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, louvamos a Ti, Pai, porque embora outrora idólatras, Tu nos fizeste adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Tu nos fizeste teus adoradores, Senhor. E se assim Tu não tivesse feito, Senhor, nós continuaríamos a nossa idolatria inertes, nos lambuzando na lama e no lixo odioso da idolatria, tendo satisfação e alegria nisso, Senhor. Ó Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos tirou dessa situação. O Senhor nos tirou da idolatria e nos fez voltar-nos para Ti, o Deus vivo e verdadeiro. E sendo então adoradores do Deus vivo e verdadeiro, Senhor, nós confessamos que a nossa antiga forma de viver, a idolatria, Senhor, vem continuamente batendo as portas do nosso coração. Vem tentando, Senhor, solapar o Teu reinado em nosso coração, Pai. Sabemos que somos Teus filhos, o Senhor triunfará no final. Mas nós clamamos, Senhor, que nesse processo o Senhor nos dê plena percepção dos ídolos em nosso coração. O Senhor tire, Senhor, todo e qualquer compromisso com a idolatria em nosso coração, Senhor. Que nós não amemos mais os nossos ídolos do que ao Senhor. Para que o Senhor seja efetivamente adorado, Senhor. Livra-nos, Pai, dos ídolos. Que o Senhor seja adorado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.